Expectativa nessa semana porque as pautas econômicas devem dominar o Congresso Nacional. Os detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro. A semana no Congresso Nacional inicia de olho na reforma e também na nova regra fiscal. O arcabouço fiscal, uma agenda econômica do governo federal. Após várias reuniões entre Arthur Lira e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, neste domingo à noite, Arthur Lira reúne com os líderes para definir o encaminhamento da pauta. E nesta segunda-feira já começa essa articulação, então, do governo na Câmara dos Deputados. O arcabouço fiscal, que já havia sido aprovado na Câmara, foi encaminhado para o Senado. Com alguns ajustes, ele retorna para a Câmara dos Deputados e será necessário muita articulação para ser aprovado novamente e aí sim ser sancionado através do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa discussão que equilibra as contas do governo, uma agenda econômica que lá no início enfrentou dificuldades e agora começa a ganhar ritmo acelerado. Na última semana, uma agenda esvaziada com o julgamento na Suprema Corte Eleitoral, eventos juninos, mas agora é hora de retomar essa atividade na última semana de serviço, antes do recesso do Congresso Nacional. A expectativa de Arthur Lira é que a semana fique realmente restrita sobre essa agenda econômica e acelerar esse ritmo e conseguir liquidar esta agenda antes do recesso parlamentar. A Jovem Pan continuará acompanhando esta agenda do governo e essa agenda do Congresso Nacional também, se o governo vai conseguir sair vitorioso de uma agenda econômica que no início apresentou dificuldades e foi necessário muita articulação entre os seus líderes e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, também comentando as notícias do dia nessa segunda-feira, Amanda Klein. Amanda, bem-vinda. Pautas econômicas fundamentais para o país. Será que essas 3 matérias vão ter sequência nessa semana? Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, Beraldo e a nossa audiência. Olha, no que depender do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a resposta é sim. Ele teve uma reunião de líderes ontem à noite, o que já não é algo nada comum em Brasília. Imagina domingo os líderes de todos os partidos estarem presentes em Brasília. Normalmente eles estão em suas bases eleitorais. Mas Lira convocou essa reunião antecipadamente e estabeleceu que essas pautas econômicas da maior relevância para o governo e para o presidente da Câmara dos Deputados irão à votação ou pelo menos à discussão essa semana. Então a intenção, até estou conversando com alguns interlocutores do presidente da Câmara, me chegou uma mensagem nesse momento, né? Eu perguntei especificamente sobre a reforma tributária. A intenção é votar e discutir até quinta-feira, porque você precisa de discussão, como se trata de uma PEC, em 4 sessões na Câmara antes da votação no primeiro turno. E aí me responderam agora. A intenção é votar até sexta-feira dessa semana a reforma tributária, em que pesem as muitas divergências e resistências de alguns governadores, principalmente os do Centro-Oeste. O Ronaldo Caiado de Goiás tem sido um dos mais vocais. E toda essa mobilização do Lira acontece após uma reunião, também um almoço na semana passada, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais um lembrete de como eles têm jogado juntos e em sintonia, ministro da Fazenda e presidente da Câmara dos Deputados. Então, a ideia é discussão de reforma tributária durante esses 4 dias, com votação até sexta-feira, simultaneamente votação do CARF, que está em regime de urgência, sim, tranca a pauta, né? Então tem que votar, tem que ser a primeira matéria a votar, e ainda tem as mudanças no arcabouço fiscal feitas no Senado. Portanto, é um esforço concentrado nessa semana antes do recesso parlamentar fazer andar essas pautas econômicas. Claro que não vai ser fácil assim, né? Isso aqui é de forma muito resumida. Agora, Beraldo, qual que é o peso de Arthur Lira em todo esse processo? Enorme. Bom dia, Amanda, bem-vinda. Paula, o Arthur Lira, ele está fazendo com o Fernando Haddad o jogo político. O papel dele é colocar essas pautas para andarem, para serem apreciadas e votadas. Mas tem um outro lado. Será que o governo tem base para aprovar esses projetos? Essa é a grande questão. As negociações que o governo fez no Congresso, especialmente na Câmara, das últimas vezes, não foi a melhor negociação, não foi a mais eficiente.
Arthur Lira tem interesses em espaços no governo, representa um grupo político muito forte, sempre participou dos governos e agora quer que o governo cumpra aquilo que foi combinado em termos de espaço, de cargos, etc. Essas pautas que estão sendo apreciadas, a reforma tributária, que teve uma discussão muito pequena com a sociedade, está tudo sendo feito de uma forma assodada neste momento, apesar de estar sendo discutido no Congresso há muito tempo, mas agora todas essas exceções, todos esses impactos vão ser bem analisados e vai ser difícil conseguir apoio para aprovar algo que transpareça aumento de carga tributária. Em relação ao CARF, é uma votação que autoriza o governo, em casos de empate nas votações entre contribuinte e governo, que o governo possa decidir a seu próprio favor, ou seja, contra o contribuinte. As agendas são muito pesadas para aquelas pessoas que trabalham e produzem no Brasil. O governo quer arrecadar, mas, de novo, o governo mostra que não tem um projeto para o país. Bom, enquanto a